Glória a Deus. Minha mãe era a terceira bruxa da Bahia, comia defunto no cemitério, dormia nas catacumbas. Lá em casa tinha um cemitério que os demônios usavam a minha família, e Deus me escolheu. Quando nasci, o diabo disse: mata essa criança. Minha mãe, usada pelo demônio, pegou um ferro, encheu de brasa e colocou em cima dos meus pulmões para me matar. Meu tio era crente, presbítero. Orando, Deus disse para ele: vai, tem alguém na casa, mas saíram e você deve estar lá. Ele corre, porque você sabe, uma criança com fome chora, imagina com um ferro quente nas costas. Quando meu tio chega lá, que bate na porta, há um homem todo de branco, e debaixo do ferro estava a mão do anjo do Senhor. E o anjo disse: não se preocupe, não morre, porque será pregador do evangelho. Quem vem adorar a Deus aqui esta manhã, por favor. Aleluia. Abre a sua Bíblia, capítulo 15 de Lucas, verso 21. Obrigaram o certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, o qual por ali passava, vindo do campo, que carregassem a cruz. Podem sentar em nome de Jesus. Lucas capítulo 15. Marcos capítulo 15, verso 21. Marcos capítulo 15, verso 21. Um reflexo no óculos, então eu errei aqui a expressão. Marcos capítulo 15, verso 21. Um certo Simão que vinha do campo foi obrigado a ajudar Jesus a carregar a cruz. Simão Cirineu pertencia a uma colônia de judeus que ficava situada ao norte da Ásia. Cidade esta conhecida da antiguidade 3 séculos antes do nascimento de Jesus Cristo. Muitos dos judeus palestinos emigraram para aquela região e passaram então a habitar naquela colônia, segundo Ptolomeu Lages, que descreve esta experiência bíblica. Então podemos ver que o Cirineu estava no campo, e segundo a Bíblia Sagrada, aquela região era a região onde habitavam outros judeus. Cirineu ou Cirineia não era o sobrenome de Simão, mas era o nome da localidade, do local aonde ele residia. E segundo a Bíblia Sagrada, todo homem judeu naquela época teria que vestir de vestes brancas, de linho fino, porque era Páscoa, e todo judeu, homem, teria que ir para a festa do sacrifício do Cordeiro Pascual. Todos teriam que comparecer vestido de linho. Simão, o Cirineu, pega a sua bolsa e vai para o campo, e era Páscoa. São três festas que regulamentavam a festa dos judeus: festa da Páscoa, festa do Pentecoste e festa dos tabernáculos. Então Simão, o Cirineu, estava em trabalho. Ele estava indo para o seu trabalho, passou o dia no campo, mas com a sua bagagem, para que quando voltasse, fosse para a festa do sacrifício do Cordeiro. Então diz a história, Jerusalém era toda tomada de judeus africanos, porque eles haviam criado uma sinagoga dentro de Jerusalém, e por isso eles enumeraram, se tornaram influentes, se tornaram grandes, e então a população de judeus africanos predominou as províncias de Jerusalém. Neste âmbito espiritual, histórico, em que a Bíblia diz que todo judeu teria que comparecer à festa do Cordeiro Pascual, vestido de vestes brancas. Todo homem que comparecesse a esta festa com vestes manchadas, não poderia entrar na festa do sacrifício do Cordeiro. Teria que estar de vestes brancas, vestido de roupas brancas, pura. A roupa não podia estar manchada, o linho tinha que ser linho branco e fino. Então eles iam para a festa do Cordeiro Pascual.
Dentro do templo havia lá um altar de 2,80 metros de comprimento. E este altar todo polido, feito de pedras não trabalhadas por homem, não retalhadas por homem. Essas pedras eram perfeitas, simbolizando o sacrifício perfeito, a aliança perfeita. O cordeiro para o sacrifício também teria que ser sem defeito, perfeito. Então as pedras do altar não podiam ser tocadas, trabalhadas por homem, teriam que ser natural, de forma perfeita. O sacerdote então pegava o cordeiro pascual para o sacrifício. Ele pegava o cordeiro pelas pernas traseiras do cordeiro e levava para cima do altar. E o que ele fazia com esse cordeiro? Ele girava o cordeiro em sentido horário, imolava o cordeiro e regia ele, girando o cordeiro em sentido horário. Porque o sacerdote girava o cordeiro em sentido horário? Porque havia a hora certa do cordeiro ser sacrificado, havia a hora certa do cordeiro ser morto. O cordeiro tem a sua hora certa do seu sacrifício, a hora certa da sua expiação, a hora certa de manifestar o seu projeto, o seu plano. Havia a hora certa do cordeiro se dar. Então o sacerdote pegava o cordeiro e o girava em sentido horário, na hora certa. Até porque o sacerdote estava consciente que o cordeiro não podia ser girado fora da hora, porque o cordeiro não trabalha fora da hora. Para tudo o cordeiro tem a sua hora, para exaltar, para abençoar, para prosperar, para erguer, para promover. O cordeiro tem a sua hora. Quem acredita que chegou a hora do cordeiro em sua vida pessoal, quem acredita que chegou a hora do cordeiro na sua casa, em sua família, o cordeiro tem a sua hora certa. Se formos observar o histórico exegético, porque tem duas expressões conotivas nessa expressão: a exegese, que é acrescentar o texto, e a exegese, que é extrair, exaurir do texto. E segundo a exegese, para o cordeiro ser girado na hora certa, vamos observar que o cordeiro tem a sua hora. Lá das bodas de Caná da Galileia, a mãe de Jesus se aproximou dele e disse: não tem vinho. Ele disse para ela: ainda não é chegada a minha hora. Ele está dizendo: mulher, eu tenho a hora de me apresentar, eu tenho a hora de se manifestar, eu tenho a hora de operar. E a Bíblia nos diz, a Bíblia conta de forma sucinta, de forma clara. A Bíblia nos diz que lá está a samaritana conversando com ele. Ela olha para o monte e diz: eu sei, e a hora vem que os verdadeiros adoradores, disse ele para ela, adorarão o Pai em espírito e verdade. A mulher samaritana queria alguém, queria a presença dele, um sinal da vinda dele. Ele olha para ela e disse: mulher, a hora vem, e agora é. O que ele está dizendo? Mulher, é chegada a hora do cordeiro. O cordeiro não se apresenta fora da hora. A hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. O que ele está dizendo? Eu estou aqui, eu sou o cordeiro vivo. Para adorar o Pai tem que passar por mim, para servir ao Pai tem que passar por mim. Olha, João está batizando, e de repente João está lá batizando no Rio Jordão, quando de repentemente lá na beira do Jordão apresenta-se o cordeiro. João grita e diz: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas após mim vem um que é mais poderoso, é mais forte, é grandioso, é tremendo. Ele é mais do que eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tem alguém para dar glória a Deus aqui? Ou está esperando a noite chegar? Ei, olharam para ele e disse: eis ali o cordeiro. Porque o cordeiro se apresentou no dia do batismo em que João está batizando. O cordeiro se apresentou para confirmar o ministério de Abraão, o ministério do seu apóstolo. O cordeiro se apresentou para confirmar o ministério de João Batista. O cordeiro se apresentou para confirmar o ministério de João. João olhou e disse: eis aí o cordeiro. Isso determina que o cordeiro se fez presente para confirmar o ministério, a pregação
pregação de João. Se o cordeiro não se apresentar, pregador vai ficar sozinho. Se o cordeiro não se apresentar, cantor vai cantar sozinho. Se o cordeiro não se apresentar, Gideão fica sozinho. Mas se o cordeiro se apresentar, vai ter glória, vai ter batismo com o Espírito Santo e vai ter vitória. Quem quer receber a bênção de Deus aqui, levante a mão de adorador e dê 1 minuto só de glória, para a vergonha de Satanás. Diga para alguém do seu lado: deixa o cordeiro se apresentar, deixa o cordeiro se apresentar, deixa o cordeiro ser visto, deixa o cordeiro ser glorificado, deixa o cordeiro ser honrado, deixa o cordeiro ser louvado. O cordeiro tem que se apresentar. É necessário esvaziar do nosso orgulho, do nosso ego, da nossa prepotência, da nossa jactância. Ei, pregador, vamos descer, que o cordeiro tem que se aparecer. O cordeiro tem que aparecer. Abre a boca para dar glória aqui esta manhã. Onde o cordeiro está tem batismo, onde o cordeiro está tem glória, onde o cordeiro está tem renovo, onde o cordeiro está tem renovação, tem língua estranha. Não espere a noite chegar para dar lugar ao cordeiro, ele já chegou. 1 minuto de glória. O sacerdote girava o cordeiro em sentido horário. E segundo a exegese, o cordeiro era girado 7 vezes. 7 vezes porque fala das 7 alianças, 7 dispensação, o 7º dia do descanso do povo judeu. O cordeiro era girado 7 vezes porque fala das 7 igrejas, das 7 lâmpadas do candelabro. O cordeiro vai girar aqui esta manhã. Eu não quero nem saber o que vai acontecer. Quando o cordeiro gira, tem batismo com o Espírito Santo. Quando o cordeiro gira, tem mudança de história. Porque o sacerdote girava o cordeiro 7 vezes? Porque segundo a história da Rumache judaica, são 7 passos do cordeiro que o cordeiro marcou, 7 regiões que o cordeiro marcou. Primeiro lugar que o cordeiro marcou foi a manjedoura. Nenhum homem deitou na manjedoura, mas o cordeiro marcou a manjedoura. Quem aqui pode dar glória a ele? Ele passou na manjedoura. Segundo lugar que o cordeiro marcou foi o casamento, nas bodas de Caná da Galileia. Se o cordeiro não tiver no casamento, o casamento acaba. Se o cordeiro não tiver no casamento, o casamento fica defragado, destiolado, desminguido, estereotipado, esvaído, monótono, impropério, vazio. Se o cordeiro não tiver no casamento, o casamento se acaba. O cordeiro no casamento, houve milagre, porque o cordeiro estava no casamento. Ele marcou o casamento. Você veio, mas ele vai abençoar o teu casamento. Ele vai abençoar a sua vida conjugal. Ele vai abençoar a sua vida familiar. Tem alguém precisando da vitória no casamento, da vida conjugal? Deu glória da vitória. 7 vezes. Logo após o sacerdote sacrificar o cordeiro, girando 7 vezes, ele pegava uma planta chamada esopo. O esopo era um tipo de planta que absorvia água com facilidade, e os sacerdotes usavam para a expiação do sacrifício. O sacerdote usava para marcar ou para o ato da expiação. Esope, segundo a Bíblia, até em 1 Reis capítulo 4 versículo 33. Deus é tão inteligente que ele escolheu a planta chamada esope, porque esta planta não nasce por baixo, essa planta nasce por cima. 1 Reis capítulo 4, 33 diz: e lá está o esope, a planta que nasce por cima do muro. Deus escolheu uma planta sagrada que não vem de baixo, mas que vem de cima. Por quê? Porque o cordeiro não vem de baixo, o cordeiro vem de cima. A promessa não vem de baixo, a promessa para a sua vida vem de cima. A nova aliança não vem de baixo, a nova aliança vem de cima. A vitória da igreja vem de cima. A igreja vai ser arrebatada para cima. A oração da igreja sobe para cima. A glória de Deus vem de cima. O aleluia, o glória que você dá não fica na atmosfera, sobe para o trono, vai lá para cima. Quem pode levantar a mão e dar glória a Deus que está lá em cima? Ei, ele então escolhe o esope, e diz a Bíblia que o sacerdote pegava essa esponja, essa planta, em forma de uma esponja, encharcava de sangue do cordeiro. Abria-se o portão do templo. Todos os judeus corriam para dentro do templo